Então, pessoal, a gente vai trabalhar os invertebrados 1 nesse semestre. E para a gente iniciar o trabalho de invertebrados 1, a gente precisa ver sobre classificação e filogenia animal. Mesmo que essa foto aqui do lado está aparecendo só vertebrados para vocês, mas a classificação e filogenia animal ela é tanto para os animais invertebrados, quanto para os vertebrados, quanto para os outros reinos também, Monera, Fungi, o reino protista, tá? Então, todos os reinos aqui trabalham essa parte de filogenia. Só um pouquinho que eu vou colocar para gravar também pelo próprio programa aqui, porque eu acho que vocês conseguem acesso aqui por aqui também. Para iniciar a aula, só perguntar, alguém já tem noção no curso aí de biologia com essa parte de classificação e filogenia? Opa, boa noite. Tenho sim, mas do ensino médio. Do ensino médio, aí, né? Então, durante a faculdade ainda não foi trabalhado muito essa parte com vocês, então, né? Isso. Oi. Confirmei o que o senhor disse. Então tá. Então eu vou trabalhando aqui com vocês. Caso surjam dúvidas, é só perguntar, tá? Fica à vontade. Então, pessoal, hoje a gente encontra uma diversidade gigantesca de animais no nosso planeta. Essa diversidade aí de animais vai desde os animais invertebrados até os animais vertebrados, que são os cordados. Essa compreensão aí da origem do padrão de semelhanças e diferenças, ela entra na teoria da evolução. Então, cada tipo de animal, tanto um animal que seja invertebrado quanto um animal que seja vertebrado, eles são classificados conforme as suas semelhanças. Então, quanto mais semelhante, em um grupo mais próximo eles estarão. Quanto mais diferenças, mais distantes dos grupos eles estarão. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem aqui só para representar as diversidades de formas dos animais que são encontrados no planeta Terra. Então, deixa eu colocar aqui a caneta, caso eu queira escrever alguma coisa aqui em cima. Então, ó, aqui a gente tem tanto de peixes que são vertebrados, morcegos que são mamíferos voadores, o canguru aqui, os mamíferos marsupiais. Aí aqui a gente tem... Só um momento, pessoal. Então aqui a gente tem os invertebrados, aqui também a gente tem invertebrado. Só um momento que estão chamando aqui em casa, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, já volto. You are now muted. Amor, vai vir alguém aqui? You are now unmuted.
Pessoal, desculpa porque a gente fica dando aula em casa, acontece os imprevistos, tá? Vamos retornar aqui então. Só me respondem, então estão me ouvindo normalmente, né? Sim, estamos ouvindo normalmente. Tá, obrigado. Então, pessoal, essa diversidade biológica, ela tem alguns problemas, que é descrever essa quantidade de diversidade, encontrar que tipo de ordem existe na diversidade, ou se existir, compreender os processos que são responsáveis por essas diversidades e apresentar um sistema geral de referência sobre a diversidade biológica. Então, esse trabalho de taxonomia, sistemática, filogenia, ele não é um trabalho muito fácil, como eu falei para vocês. Existem muitas e muitas espécies de animais e elas precisam ser classificadas. Aqui eu trouxe esse slide para a gente falar um pouquinho sobre essa parte, né? Porque sempre quando a gente vai trabalhar essa parte de ciência na evolução, a gente sempre se depara com a grande briga aí entre a religião e a ciência, onde se traz o criacionismo, fixismo, brigando aí com essa parte da evolução. Eu não sei se tem alguém aí na sala que seja muito religioso e não acredita na evolução, ou ao contrário, né, alguém que não é religioso e não acredita no criacionismo. O intuito desse slide aqui não é criar discussões e sim trazer que existe essas teorias tanto da parte religiosa quanto da parte científica e as duas, quem acredita nas duas, elas podem sim andar uma lado da outra e não em vertentes diferentes. Então a gente tem aqui, por exemplo, se alguém quiser me ajudar aí, que for religioso, quiser me ajudar, no criacionismo, né? Então a gente tem lá na Bíblia falando que Deus criou o mundo em 7 dias, e ele primeiro criou o mundo, criou-se a luz, né? Viu que era muita escuridão, criou-se a luz. Aí depois ele criou os planetas. E aí depois dos planetas ele criou a vegetação, criou-se os animais do barro e por último criou-se o homem do barro também. Então é mais ou menos isso que está falando lá no livro de Gênesis da Bíblia. E a evolução, ela já fala que o planeta Terra ele foi criado aí há milhões de anos atrás. Nessa criação, iniciou-se aí primeiro o Big Bang, a explosão, formou-se os planetas, e aí dentro da água, através da matéria inorgânica dentro dos oceanos e das condições climáticas que tinham na época, começaram a formar dentro dos oceanos os primeiros coacervados, e desses primeiros coacervados aí eles começaram a se transformar em proteínas, das proteínas formaram o RNA, o DNA e começaram a evoluir até chegar ao homem. E se a gente levar isso aqui, por exemplo, a evolução, a um relógio aí de 24 horas, a gente tem o homem surgindo aí nos últimos 30 segundos, fechando as 24 horas do dia, tá? Então nós, seres humanos, fomos dos últimos animais aí a serem criados aí nessa parte da evolução. Então a gente consegue juntar essas duas coisas, né, criacionismo e evolução, porque a gente pode pensar, por exemplo, que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da Terra, e as sequências que ocorrem na evolução, tanto no criacionismo, acabam se tornando a mesma coisa. Então, tinha muita escuridão, criou-se a luz, né? E na evolução fala-se do Big Bang, né? Uma explosão onde formou-se o Sol e os planetas. E aí, tanto na Bíblia quanto na evolução, o homem também foi criado por último. E essa parte de surgir do barro, o barro é o quê? A matéria inorgânica e a terra misturada com água.
e a gente também, né, evoluiu de matéria inorgânica misturada na água dentro dos oceanos. Então a gente pode relacionar essas duas coisas e andar uma ao lado da outra, tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário relacionado a isso. Eu não estou conseguindo ver o chat. Se tiver alguma pergunta, por favor, me avise. Então, dentro dessa teoria da evolução, sobre as origens da espécie por meio da seleção natural, em 1859, Charles Darwin ele foi um dos precursores aí dessa parte da teoria da evolução, e ele trabalha aí que existem modificações perpétuas, que é a teoria básica da evolução, e diz que o mundo vivo não é constante nem perpetuamente cíclico, mas sim sofre mudanças regulares que levam a transformações das gerações ao longo do tempo. A prova aí são os registros fósseis. Então, tem vários animais que não existem mais, que já entraram em extinção, e é conhecido hoje através dos registros fósseis. E a gente tem aqui também falando sobre a descendência comum nessa teoria da evolução, onde toda forma de vida descende de um ancestral comum através de ramificações das linhagens. O estudo desses ramos evolutivos é chamado de filogenia, tá? Então, a filogenia é o que traz aí essa parte de parentesco entre os organismos que vivem na Terra. A teoria da evolução também traz a multiplicação de espécies, que o processo evolutivo produz novas espécies pela separação das populações e transformações das mesmas, levando também à separação reprodutiva. O conceito de espécie a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas são indivíduos que conseguem cruzar e reproduzir novos seres vivos que consigam também se reproduzir, né? Que não sejam inférteis. Se através de um cruzamento de dois indivíduos que sejam de espécies diferentes surgir um descendente, esse descendente ele será infértil, ele não conseguirá se reproduzir. E o gradualismo, que são as maiores diferenças nos aspectos anatômicos que caracterizam diferentes espécies, originam-se através do acúmulo de pequenas mudanças que ocorrem em longos períodos de tempo. E aqui, por último, a seleção natural, que baseia-se em três proposições. Existem variações anatômicas, comportamentais e fisiológicas entre indivíduos da mesma população. Lembrando aí que população são indivíduos da mesma espécie que vivem juntos. Essa variação são, ao menos em parte, hereditárias. Os descendentes se assemelham aos seus parentais. Os organismos de formas diferentes deixam descendentes para as futuras gerações. Então, após muitas gerações, as características favoráveis tendem a se espalhar na população, e após longos períodos, os acúmulos dessas mudanças levam a novas espécies. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Né? Por exemplo, tem gente que não acredita na teoria da evolução. E, por exemplo, tem gente que não acredita e fala que não acredita, por exemplo, porque Hitler acreditava na teoria da evolução. E aí, através dessa crença de Hitler aí na teoria da evolução, ele queria matar as pessoas que ele julgavam ser de raças mais fracas. Mas assim, quem não entende a teoria da evolução, da seleção natural, acaba fazendo essas comparações aí errôneas, tá? Por exemplo, quando eu era criança,
né? Meu pai ele estudou até o ensino médio, minha mãe até o ensino fundamental. Quando eu era criança eu lembro que meu pai falava que se existe a evolução, por que a gente não vê macaco virando gente até hoje? Né? Então, porque a gente, depois de estudar, a gente vê que essas mutações, essas transformações não ocorrem da noite para o dia. Então, ela vai ocorrer de forma lenta e vai demorar muito para isso acontecer. Então, são milhares de anos para ir acontecendo essas evoluções. Lógico que os organismos, né, os seres vivos que são microscópicos, unicelulares, eles conseguem fazer essas mutações com mais rapidez do que os animais pluricelulares. A seleção natural é um processo criativo que gera novas características a partir de pequenas variações individuais que ocorrem em organismos dentro de uma população. E o ambiente presente e passado nos informa sobre as pressões que orientaram as transformações de uma espécie, determinando seu sucesso em sobreviver e se perpetuar. Então, através aí da genética moderna, né, que a gente chama de darwinismo moderno, a gente tem a teoria sintética, onde se trabalha genética de populações, paleontologia, biogeografia, embriologia, sistemática e o comportamento animal. Então, isso aqui, pessoal, ele é levado em conta para trabalhar sistemática e a filogenia aí. Dentro disso, a gente tem as microevoluções, que são mudanças evolutivas nas frequências de formas alélicas de genes dentro da população, e a gente tem a macroevolução, que é uma evolução em escala maior, envolvendo mudanças de estruturas, desenvolvimentos de organismos, tendências evolutivas, irradiação adaptativa e relação filogenética e grandes extinções em massa. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa ela ocorre uma pequena modificação alélica aí, nos genes da população, a gente tem uma microevolução. E quando isso aparece de forma fenotípica, aparece ao visualizar o indivíduo, aí ele já é uma macroevolução. Então, através dessa evolução, a gente tem aqui vários animais que foram reconstruídos a partir de fósseis preservados aí, nesse caso aqui em folheto de Burgess, que aconteceu lá na Colômbia Britânica, no Canadá. Então a gente vê que são animais que se assemelham a alguns animais existentes hoje. Então, por exemplo, né, isso aqui se assemelha muito a corais e esponjas. A gente tem aqui esse outro embaixo aqui, ó, é muito parecido com um polvo. Aqui muito parecido com quinidário. Então, aqui muito parecido com a lesma do mar. Então, a gente tem aí os organismos que vão se modificando, né? Então, a gente vê isso através dos fósseis. Aqui, pessoal, a gente traz essa parte da evolução aí, ó, com o tempo. Então, a gente tinha um ancestral comum. Esse ancestral comum ele começa a se desenvolver e formar outros organismos que vão se separando cada vez mais dos que estão evoluindo. Tá? Então, por exemplo, se a gente levar em consideração aqui esse M. cordata aqui, ó, com os mamíferos, eles estão em um grupo bem distante um do outro, né? Já as aves e os mamíferos estão em um grupo muito próximo do outro. Então, as características, tanto genética aí, quanto as características biológicas, visuais, elas vão se assemelhando muito conforme vai chegando próximo ao outro. Então, ó, aqui a gente tem um período de 570 milhões de anos no período pré-cambriano, o Paleozoico aí de 225 a 270 milhões de anos atrás,
o Mesozoico de 65 a 225 e a gente tem o Cenozoico aí, que é de 65 milhões de anos atrás até o presente. Então, aqui dentro a gente também tem algumas divisões, por exemplo, como o Oceano. São os períodos onde viveram alguns animais que acabaram causando a descendência dos que a gente conhece hoje. Então, aqui na aula de invertebrados, a gente vai estudar até essa parte aqui, né? Então, daqui para frente, já vai entrar na disciplina de cordados de vocês. Então, a classificação animal. A gente tem a taxonomia sistemática. O que é a taxonomia? A taxonomia são leis de organizações que produzem um sistema formal para nomear e classificar as espécies que refletem uma ordem. Para procedimentos e regras, a classificação animal. Então, a gente tem as regras para se descrever um nome científico de certo animal. E a sistemática ou biologia comparativa, ela usa todas as informações sobre os animais para a compreensão de suas relações evolutivas. Então, basicamente, animais que têm mesmo ancestral recente comum e compartilham caracteres comuns são agrupados juntos em uma mesma classificação taxonômica. Animais com caracteres pouco semelhantes e que somente compartilham ancestrais longínquos são colocados em grupos taxonômicos diferentes. Animais evolutiva ou filogeneticamente próximos vão apresentar características semelhantes e realizam suas funções vitais de maneiras igualmente semelhantes. Aqui a gente tem um exemplo de um plateuminto e de um inseto. Tá? O plateuminto, como insetos, são invertebrados. Então eles estão aí no mesmo superfilo que os invertebrados, porém eles acabam se diferenciando aí, porque, por exemplo, as trocas respiratórias gasosas aí no plateuminto é cutânea e nos insetos já é traqueal, tá? Os insetos vocês verão nos invertebrados 2, tá? Então, os plateumintos já é o interesse nosso agora dessa disciplina de invertebrados 1. Então, a nomenclatura zoológica ela é simplesmente uma atribuição de nomes aos diferentes táxons das classificações, não tem nenhuma outra função em taxonomia. Então, a nomenclatura é mesmo só para dar o nome. E aí, Linné, ele escreveu em sua obra Systema Naturae, onde ele começou a dividir os animais aí em diferentes reinos, filos, e aí ele colocou aí espécies em gêneros, gêneros em ordens, ordem em classes e assim sucessivamente. E aí os princípios básicos que ele utilizou aí nesse livro são utilizados até hoje. Então a gente tem esse sistema de classificação aí que Linné propôs. As categorias principais são chamadas de táxons, nas quais os organismos são agrupados em das várias categorias para indicar o grau de parentesco ou de inclusão com o grupo. Não sei se vocês já estudaram um cursinho pré-vestibular ou se no ensino médio já foi falado isso com vocês, né? A gente tem aqui reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aí geralmente é utilizado aí alguma frasezinha para a gente lembrar essa sequência, tá? Essas 7 categorias aqui, elas são obrigatórias. E aí a gente tem outras categorias, por exemplo, como subfilo, superfilo, superclasse, subclasse, superordem, tem tribo também, e assim vai, pode chegar até 30 categorias. Tá?
Então, não sei se vocês conhecem, hein, mas tem gente que decora isso aqui como reficofage. Eu, por exemplo, gosto de lembrar de uma frasezinha que fala: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Tá? Então, geralmente eu lembro aí dessa frasezinha e consigo lembrar dessa ordem aqui. Tem perguntas, Matheus, aí no chat? Nenhuma pergunta até o momento, professor. Oi? Nenhuma pergunta até o momento. Tá bom, obrigado. Então aqui, por exemplo, a gente tem um animal invertebrado aqui, a gente tem um anfíbio e 2 mamíferos aqui. E aí a gente tem os 7 que são obrigatórios, e nesse caso aqui apareceram também outros táxons que não são obrigatórios, como o subfilo, a subclasse, a subordem, subfamília e a subespécie. Tá? Então esses aqui não são obrigatórios, mas eles podem aparecer. E aí quanto mais próximo aqui de gênero e espécie for os organismos, mais aparentados eles serão. Tá? Quanto mais distante, menos aparentado. Então, se a gente for levar em consideração, por exemplo, o gorila com os humanos, então são do mesmo reino, são do mesmo filo, são do mesmo subfilo, são da mesma classe, são da mesma subclasse, são da mesma ordem, são da mesma subordem, e aí eles só mudam aqui na família. Tá? Então, eles são gorilas e humanos são aparentados até a subordem. A partir de família, esse parentesco ele acaba se modificando. Tá? Então, e se a gente for comparar, por exemplo, os seres humanos com uma rã, então os dois são animais, os dois são cordata, os dois são vertebrata, e aí a gente já muda aqui em classe. Então, os anfíbios, comparado com os humanos, estão aí bem mais distante na ordem evolutiva do que o gorila. E se a gente for pensar no gafanhoto, estão no mesmo reino e já mudam o filo. Então, os animais invertebrados, eles acabam sendo aí bem mais distante dos humanos do que os outros aqui apresentados. Então, eu já falei o conceito de espécie lá atrás, mas vou repetir agora. Então, espécie é um grupo de populações naturais efetiva ou potencialmente capazes de intercruzar-se e isoladas reprodutivamente de outros grupos semelhantes. Então, eles precisam cruzar e gerar descendentes férteis. A gente sempre usa o exemplo da égua com o jumento, né, ou da jumenta com o cavalo, e eles conseguem fazer o cruzamento, gerar descendentes, porém nasce a mula, e a mula ela é infértil. Então, são gêneros que se cruzam, porém os novos indivíduos eles nascem e não podem gerar outros descendentes. E um gênero é formado por uma ou mais linhagens de espécies aparentadas. Então, quanto mais próximo, se for do mesmo gênero, né, as espécies elas estarão muito próximas geneticamente uma da outra. Então, a gente vai entrar aqui nessa parte de nomenclatura binominal, que é para a parte da espécie. Então, todas as espécies similares são agrupadas em um único gênero, baseado em caracteres compartilhados que definem esse gênero. Cada espécie ela vai receber um nome em latim, compostos por 2 palavras escritas em itálico. Aí elas também podem ser sublinhadas ou em negrito. Tá? Caso a gente utilize o nome no computador, geralmente é utilizado-se o itálico, ou pode ser o negrito também. Quando a gente vai escrever esse nome
de forma manuscrita, não existe itálico e negrito no manuscrito. Então ele tem que ser sublinhado, tá? Então se vocês colocarem isso no caderno, vai escrever um nome científico, tem que sublinhar. A primeira palavra, ela vai referir-se ao gênero e é escrita com a primeira letra maiúscula. E a segunda palavra é o epíteto específico, o epíteto de espécie, e ela deve ser escrita com todas as palavras em minúsculo. Habitualmente, o gênero ele é um substantivo e o epíteto específico ele é um adjetivo. Então, a gente tem nomes de gêneros devem se referir a apenas um grupo de organismo, não pode ter o mesmo nome de gênero se referindo a grupos diferentes. O mesmo nome não pode ser dado para dois diferentes gêneros animais. O epíteto da espécie pode ser usado com diferentes gêneros, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente leva em consideração esse epíteto aqui, brasiliensis, então, o epíteto ele pode ser repetido em gêneros diferentes. Então, a gente tem aqui o gênero Castrotea e o gênero Sardinella. Então, mesmo sendo gêneros diferentes, o epíteto é igual, tá? Por quê? A gente vai ver mais para frente que nesse caso aqui, esse epíteto ele está sendo relacionado com o local onde essas espécies foram encontradas. Aqui a gente tem um outro exemplo, onde o epíteto também é igual, porém o gênero é diferente. Então, essa nomenclatura zoológica ela foi criada aí pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. E aí, desde 1958, tem os congressos internacionais de geologias e as comissões que vão definindo as regras de nomenclatura. Isso aqui serve para assegurar um nome único e distinto para cada táxon, promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos. Então aqui a gente vai ver algumas principais regras de nomenclatura zoológica. Então a gente tem os nomes científicos devem ser escritos com raízes gregas ou latinas, ou na falta delas com palavras latinizadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem as palavras que vieram do grego ou do latim. Então a gente tem aqui antropoidia, que vem do grego do anthropos, que significa homem. Marsupialia, que é do marsúpio, que significa bolsa, que esse vem do latim, esse outro era do grego. E a gente tem o homo aqui, que também é latinizado, e ela significa homem também. Aí a gente tem nomes geográficos que são nomes próprios, e portanto eles não aceitam traduções, e aí eles devem ser latinizados. Ou seja, eles vão ter aí o sufixo nas terminações us ou is. Então, por exemplo, aqui seria o local que foi encontrado, e aí esse Australopithecus afarensis. Então, se vocês verem aqui a terminação com is, vocês já sabem que esse epíteto específico está relacionado com o local onde ele foi descoberto. Esse outro aqui, Mesosaurus brasiliensis, aqui também termina em is. E o Australopithecus africanus, então termina em us. Tá? Então terminou em is ou em us, relacionado ao local onde eles foram descobertos. Nomes patronímios, que são utilizados geralmente para Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O nome total, o gênero e o epíteto específico seria uma espécie. A espécie? Ou não? É isso, aham. Ah, tá. Para você usa o nome se você colocar só o gênero, você não está falando da espécie. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é o gênero. Se colocar só isso, você não está falando do indivíduo, você está falando de um grupo de indivíduos semelhantes, mas você não vai estar falando das espécies.
Quando você acrescentar o epíteto específico, aí sim você vai estar falando de um indivíduo específico, tá? Aí sim aqui eu tenho o nome de espécie. Então, nesse caso aqui, a gente tem a pessoa que descobriu, ela quis homenagear o sobrenome dela, tá? Então, os sobrenomes também, né, que são nomes aí patronímios, eles também não podem, eles não aceitam traduções. E aí, para eles serem latinizados, precisa ser acrescentado ou o i, para se for as palavras, se for sobrenomes masculinos, e ai, se for feminino. Então, nesse caso aqui, o sobrenome era Dubois, e aí utilizou-se o i no final porque era um nome masculino. Eu vou falando os nomes aqui, pessoal, mas vai chegando uma hora que a língua da gente não acompanha o cérebro, tá? Se eu falar alguma palavra errada aqui, não comecem a rir não, tá? Então, só porque eu falei, já engasguei. Paranthropus boisei. Então, isso aqui é um nome específico que foi homenageado o sobrenome da pessoa. Aí a gente tem aqui o Schumann, e aí esse Schumann já é relacionado ao nome feminino, e aí ele termina ai no final. Latiméria Schumanni. Esse aqui, Vieira, de nome masculino, terminou com i, e esse aqui, feminino, terminou com ai. Então, são as palavras latinizadas. Então, quando vocês verem aí esses nomes específicos aí dos animais, vocês já vão ver se é um nome que veio traduzido do grego ou do latim, ou se foi nomes latinizados relacionados à geografia, quando terminar com is ou com us, e se terminar com i ou com ai, é relacionado aí aos sobrenomes das pessoas. A nomenclatura estrutura-se a partir do nome da espécie, formado pelo nome genérico, que é o gênero, e o específico, que é o epíteto específico. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho Homo habilis. Homo se relaciona ao gênero e habilis, o epíteto específico. Os dois juntos se relacionam à espécie. E aí, quando a pessoa descobrir uma nova espécie e ela vai publicar esse nome dessa nova espécie, essa publicação ela tem que vir com um nome específico. O nome específico tem que estar aí em itálico. Aí vai vir em sequência o sobrenome da pessoa, do autor aí que descobriu e descreveu, sem estar itálico, porque ele não faz parte do nome específico da espécie, e o ano que foi publicado. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o Parapacitos jaguaribensis. Tá? Então, terminou em i aqui. Essa terminação em is significa o quê? Que esse nome específico está relacionado com a geografia. Tá? Então, o local onde ele foi descoberto. Aí Moreira foi o autor que apresentou, e aqui o ano. A gente tem também a nomenclatura que a gente chama de trinominal. E aí essa nomenclatura trinominal ela está relacionada à subespécie. Como eu falei para vocês, aí já entra sem ser aqueles 7 obrigatórios. Já é um que que é utilizado sem ser obrigatório, que é a subespécie. E a subespécie, ele vai ter o gênero da mesma forma, Homo, mais o epíteto específico, que vai se relacionar ao nome específico, nesse caso aqui, sapiens, e o nome da subespécie, Neanderthalis. Tá? Então, nesse caso aqui, se vocês verem 3 nomes, então isso aqui é uma subespécie. E a nomenclatura do gênero, ela também pode ser trinominal. A gente vai ter o gênero, o subgênero escrito entre parênteses, e aí por último o epíteto específico.
Lembrando, professor, eu só vou diferenciar aqui pelo parênteses de uma subespécie para um subgênero. Não, tá, pessoal? Porque, ó, o gênero ele precisa ser escrito com a primeira letra maiúscula. E o epíteto específico é tudo minúsculo. Então, nesse caso aqui, eu só tenho o homo escrito com letra maiúscula. E nesse caso aqui, ó, eu tenho Australopithecus escrito com letra maiúscula e eu também tenho o Plesianthropus escrito com letra maiúscula. Então, eu sei que esses dois aqui estão me relacionando a gêneros. E apenas esse que está escrito tudo em letra minúscula está me relacionando à espécie. Aqui a gente tem um exemplo, quando a gente vai escrever um texto, como que a gente escreve quando a gente coloca os nomes científicos. Tá? Então, ó, aparentemente, deste mesmo estoque de Australopithecus anamensis, aí aqui está em letra itálica. Terminei de escrever o nome da espécie, vem aqui, ó. Ancestral evoluiu, aí já não está mais em itálico. Evoluiu o Australopithecus barreogazali. Então, isso aqui já é outro nome específico, tem que estar em itálico. Terminei de escrever o nome científico, tiro o itálico. Aparentado e contemporâneo do Australopithecus afarensis. Tá? Então, de novo, eu tenho que colocar ele em itálico. Então, o texto ele vai ficar itálico e não itálico, conforme vai aparecendo os nomes científicos. Os nomes empregados para denominar as categorias taxonômicas de gênero para cima são sempre uninominais. Então, os únicos que a gente vai ver mais de um nome junto é a espécie e a subespécie. E quando a gente fala em subgêneros também. E aí vai ter o nome lá. Aí se eu estiver relacionando só a gênero, e aí lembra lá, raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Se eu relacionar reino, filo, ordem, classe, família e gênero, todos eles vão ter apenas uma palavra para descrever esses táxons. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu tiver escrito só gorila, é relacionado ao gênero. Perissodactyla é uma ordem. Canide é família. Molusca é filo. E todas elas têm apenas uma palavra para descrever o táxon. A gente tem aqui também a lei da tautonomia, que são os nomes específicos, genérico, subespecífico e subnegrito na composição do nome podem ser repetidos. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho uma espécie, porque só é binominal, e aí eu tenho o gênero e o epíteto específico sendo a mesma palavra. Então, pode se repetir. Nesse caso aqui, eu tenho um subgênero ou uma subespécie? Vou olhar. A primeira aqui ela é escrita com letra maiúscula, relacionada ao gênero. O segundo já é com letra minúscula. Então, isso aqui é relacionado à subespécie, não ao subgênero. Tá? Então, tanto o epíteto da espécie quanto o epíteto da subespécie são iguais e pode, tá? Nesse caso aqui a gente também tem igual o do primeiro e esse outro aqui igual a esse. Alguns nomes devem ser escritos com terminações fixas. Então a gente tem a tribo, que é do lado da família ali, que também não é obrigatório, terminado em "ine". A subfamília "inai", a família "idea", a superfamília "oidea" e a subordem "ina" ou "dina", tá? Uma coisa importante, pessoal, que sempre aqui nessa parte de família, a gente nunca lê esse "ai" no final, e sim "i", tá? Então fica muito parecido aqui a tribo com família, tá? Então, por exemplo, aqui a hora que eu vou ler a tribo é hominini,
E a hora que eu vou ler a subfamília é hominini. Oxe, Maria, o tanto de N que é hominini também, tá? Porque a gente não lê homininai. Esse ai aqui é trocado, é lido como um i. Aqui também, ó, é hominide, é homininoide, tá? Então, a gente sempre lê essa aí com a terminação i. Quando uma espécie ela é reclassificada em outro gênero, o nome do autor da primeira classificação deve aparecer entre parênteses após o novo nome. Então, aqui a gente tinha um nome antigo. Aqui era o nome antigo. Aí ele precisou trocar o gênero. Então trocou o Zinjanthropus por Paranthropus. Então o novo nome ele vai aparecer no final. Então trocou isso por isso. E aí o nome da pessoa, o nome do autor da primeira classificação, ele deve aparecer entre parênteses aí na nova classificação. Tá? Esse aqui também, o Pithecanthropus erectus do Bois, em 1983, foi trocado por Homo erectus, e aí a gente coloca também o nome do autor entre parênteses. Então, se o nome do autor tiver entre parênteses, significa que foi trocado de gênero essa espécie. Aqui, pessoal, essa parte aqui que a gente vai entrar é quando se selecionam exemplares dos indivíduos para ficarem de amostra referente àquela espécie. Tá? Então, quando a gente tem relacionado a esses exemplares, a gente fala tipo. O tipo é o padrão de referência para a aplicação de um nome científico. Então, eu descrevi o nome científico, eu preciso fazer a coleta do exemplar e guardá-lo em algum local. Algum local que guarde esses animais. Aí pode ser um exemplar ou parte dele. Então, por exemplo, se for penas, ou por exemplo do trabalho, aqui pode ser o ninho do indivíduo também. Tá? Então isso aqui vai ser relacionado ao tipo. Se for um fóssil também, o fóssil não estiver completo, pode ser só parte do fóssil e assim sucessivamente. O neótipo, ele é um exemplar designado por um autor quando a gente não tem um outro ou quando o principal, que é o holótipo, ele foi destruído ou perdido. Aí a gente tem que se criar um neotipo, ou seja, pegar um outro exemplar para substituir o outro. Dentro dessa parte de tipo aí, desses exemplares que são guardados para essas nomenclaturas, a gente tem alguns nomes aí que fazem parte da moderna taxonomia. Então a gente tem o nome de hipodigma, que é o conjunto de exemplares de uma nova espécie. Então eu não preciso guardar apenas um exemplar, eu posso guardar um monte. Se eu guardar um monte, eu falo que é hipodigma. Aí o holótipo é quando eu tenho a espécie única representando. O parátipo é qualquer outra espécime. Então, se eu tenho 5 exemplares para determinar uma espécie, eu retiro uma como holótipo e as outras vão ser os parátipos. Caso esse holótipo aqui ele estrague, eu posso pegar um parátipo para substituir. O depositário é o local onde vai receber e guardar essa espécie. Onomatóforo é escolhido para exposto. Então, por exemplo, se alguém quiser colocar a espécie de animal em um museu, a gente chama isso de onomatóforo. Síntipo é qualquer uma dos espécimes. Então, se eu chego lá, eu não pergunto nem do holótipo, nem do parótipo, eu vejo um monte, eu posso falar, olha, aqui tem uns síntipos, né, que são vários, independentes qual que é o holótipo e qual que é o parótipo. O lectótipo
é designado posteriormente ao original. Então, se eu precisar trocar, pegar de um parátipo para colocar para o holótipo, eu estou pegando e transformando ele em um léctico. E esse paralectótipo, ele é remanescente após a escolha do lectótipo. Então, depois desse, eu vou deixando os próximos, caso eu precise trocar o holótipo. E o neótipo é o selecionado para servir de tipo. Tá? Então, é o que é o primeiro selecionado aí. Que a gente tem, por exemplo, um exemplo. Por exemplo, um exemplo ficou muito bom, né? Então, a gente tem o exemplo aqui nesse slide. A descrição baseada em. Então, se eu tenho um único exemplar, ele é chamado de holótipo. Os outros que ficaram, eles vão ser da série tipo, né? Que são os parátipos. E aí, dessa série de parátipos, eu posso ter um exemplar paratipo, que é o holótipo, quando eu tenho vários. Se eu tirar o holótipo, os restantes viram parátipos. E aí, o exemplar não selecionado paratipo, ele vai ser os síntipos. Aí aqui, quando a gente... Oi, ai que susto. Licença, desculpa. Não, eu tava Eu não concentrado entendi naquele. muito bem essa parte final aí. Esse aqui? Esse? Tá. Isso. Então, vamos supor que você encontrou uma nova espécie. Aí você pega essa espécie, vai pegar um exemplar dessa espécie para deixar ela depositada em algum local. Se você achou só uma espécie, você vai chegar lá e vai depositar o exemplar e ele vai ser chamado de holótipo. Ou seja, eu tenho um único exemplar aqui para mostrar essa espécie que você encontrou. Caso você leve várias outras espécies, ou por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com essa mesma espécie que você depositou. E aí eu recolho um outro exemplar e levo nesse depositário. Então eles vão juntando esses novos exemplares junto com os outros. Então, esse que vai ficar aqui, que vai ser o principal, ele vai ser chamado de holótipo. Então, o principal exemplar é o holótipo, que é o exemplar que vai determinar a espécie que você descobriu. Se tiver mais, aí eu chamo da série tipo, né? Que é os parátipos, ou seja, eu tenho 5 lá que você levou, 5 exemplares. Então eu tirei um para holótipo, que vai ser o principal, e os outros eles vão ficar como se fossem os jogadores de reserva, que ficam sentadinhos no banco. Caso a gente precise substituir um jogador do campo, a gente vai lá e pega um do reserva. Então esses parátipos aqui são os exemplares de reservas, que caso esse aqui se perca, eu pego um desse e substituo. Tá? E aí, se eu tiver algum exemplar que eu não usar para tipo, porque eu já tenho muitos exemplares aqui. Então, eles vão ser guardados como síntipos, ou seja, eles não foram usados como exemplares para descrever aquela espécie. Ficou claro agora? Entendi, obrigado. Tá. Aí, dentro da classificação animal aqui, descendente comum é toda forma de vida descendente de um ancestral comum através de ramificações das linhagens. O estudo desses ramos evolutivos é chamado de filogenia. A filogenia ela fornece informações sobre as relações de parentesco entre os grupos e sobre as mudanças que ocorreram no passado. Aí a gente tem as escolas principais aí, chamado de cladística ou sistemática filogenética e classificação evolutiva. Então isso aqui que vai separar dentro da filogenia os organismos. Aqui a gente tem um exemplo de cladística e uma árvore genealógica aqui. Então a cladística, as árvores filogenéticas devem mostrar através das ramificações dicotômicas em que sequência os organismos envolvidos apareceram. Considera que todas as categorias acima de espécies sejam monofiléticas, isto é, que todos os membros de cada gênero, família, ordem, etc., têm um único ancestral.
Os cladistas estudam o número de caracteres que são compartilhados entre as categorias para determinar quais deles são primitivos e quais tardaram em aparecer. Então aqui, por exemplo, a gente tem o cladograma. O cladograma é essa representação aqui através de traços de onde os organismos apareceram. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse cladograma, a gente chama o início dele aqui, é como se fosse uma árvore. Vou tentar escrever aqui com o mouse, tá, pessoal? Raiz. Aí, esses pontinhos aqui, ó, onde distingue outros riscos, são chamados de nós, tá? Então, a gente tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui embaixo, tá? Isso aqui é chamado de nó. E essa outra parte aqui é chamada de ramificação, tá? Eu não vou escrever ramificação porque vai ficar muito difícil escrever com o mouse ramificação, tá? Mas isso aqui é um cladograma, tá? Isso aqui também pode ser chamado de clado, tá? Essa ramificação. Então, sempre que a gente tem aqui, ó, um ancestral comum veio, quando chegou aqui no nó, significa que apareceu alguma mutação e através dessa mutação divergiram dois seres diferentes. Um veio para esse lado e o outro seguiu pelo outro lado. Quando chegou aqui, esse organismo ocorreu outra mutação, modificação, onde gerou-se mais dois indivíduos diferentes. Um indivíduo cresceu para esse lado e o outro cresceu para o outro lado, que também teve as ramificações aqui nessa ponta, tá? Através do nó. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é um cladograma. Através do cladograma, a gente tem os grupos que são monofiléticos, ou seja, são os grupos que partiram de um ancestral comum. Então, todos esses que estão circulados aqui, eles partiram desse ancestral comum. Tanto aqui, os lagartos, como as tartarugas, os crocodilos e os pássaros, eles descenderam de apenas um ancestral comum quando eu relaciono eles dessa forma aqui. Se eu relacionar a partir desse nó aqui, então eu já não tenho todos esses grupos como monofilético. Se eu partir daqui, eu tenho então só os crocodilos e os pássaros sendo monofiléticos. Aqui a gente tem polifilético, ou seja, quando eu relaciono organismos que não têm um ancestral comum mais próximo. Então, quando eu estou falando aqui dos animais mamários, da classe mamária, e por exemplo os lagartos, o lagarto descendeu desse organismo aqui, mais próximo. E mamária aqui, então não é o mesmo organismo mais próximo. Então a gente fala que eles são polifiléticos. E o parafilético, nesse caso aqui, tanto os lagartos como as tartarugas, como os crocodilos, eles são classificados como répteis. E as aves, elas saem fora disso, né? Então, a gente tem nesse caso aqui um grupo parafilético, ou seja, eles surgiram de um ancestral comum, porém eles estão em ramificações diferentes, tá? E aí eu tiro o pássaro fora disso aqui. Entendido? Se não tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar. Então aqui, ó, por exemplo, então a gente tem o agrupamento monofilético, quando a gente parte... Oi? O senhor pode me explicar o outro slide anterior? Esse eu aqui? Eu não entendi. Você não entendeu a parte do nó, do cladograma, ou da parte dessa parte de filogenia, que eu falei de monofilético, polifilético e parafilético? Os dois. Os dois? Tá. Uhum. Então, conforme vai ocorrendo a evolução dos seres, surgiu-se o cladograma, que é para agrupar. É como se, por exemplo, você pegasse e fosse fazer a sua árvore genealógica. Então, você vai pegar lá desde os seus bisavós. Então, você vai pegar seu bisavô paterno com a sua bisavó
paterna e dos maternos, e aí os seus avós que surgiram, dos avós seus pais, dos seus pais você, e aí de você seus filhos e assim sucessivamente. Tá? Então, o cladograma ele é para fazer isso, o parentesco entre os seres. Tá? E aí esse cladograma ele vai representar a raiz, é da onde surgiu-se o primeiro organismo, tá? Então, um ancestral comum vai dar origem a todos esses outros aqui em cima. Então, se eu relacionar todos esses organismos aqui com um único ancestral comum, eu vou falar que todos esses organismos, eles são monofiléticos. Então, por exemplo, se eu relacionar a esse nó aqui embaixo, ó, o nó é aonde um organismo surgiu uma mutação nele, e aí, através dessa mutação, ele começou a gerar descendentes diferentes. E esses organismos diferentes que surgiram, eles tiveram um crescimento aí e descendentes. E aí, só que eles foram em caminhos diferentes, a descendência. Porque uma mutação gerou um tipo de indivíduo e a outra mutação gerou outro tipo de indivíduo. Tá? Então, se eu relacionar, por exemplo, um grupo monofilético relacionado a esse ponto do nó aqui, ó, todos esses organismos aqui em cima são monofiléticos. Se eu relacionar a esse nó aqui embaixo, todos que estão para cima desse nó são monofiléticos. Então, eu teria que incluir uma malha também nesse caso. Tá? Até aqui você entendeu? Sim. Tá, então Mas por que esse manalha aí não é também? Não porque é. Ele teria que estar na mesma altura? Porque tá vendo esse pontinho aqui que eu circulei? Sim. Ele está relacionando esse grupo aqui em cima por esse nó. Por isso que a mamalha não entra. Porque tá vendo que uma malha não puxou desse nozinho aqui? Ele vem de um ancestral anterior. Se eu tivesse relacionado desse ponto aqui embaixo agora, aí sim a mamalha poderia entrar como grupo monofilético. Entendi. Tá? Então, daqui para cima, todos os grupos são monofiléticos, porque eu estou relacionando a esse nó. Nesse caso aqui, quando eu falo em polifilético, então, ó, eu estou relacionando a esse ancestral comum aqui e estou falando que são grupos diferentes, tá? Então, desse ancestral comum, eu estou falando que o grupo mamália e os lagartos são polifiléticos, ou seja, eles não descenderam de um ancestral comum mais próximo. O mamália mais próximo é esse. E os lagartos não é esse o mais próximo, né? Para chegar no lagarto, precisou passar por esse e por esse outro aqui. Então, para chegar no lagarto, o lagarto tem 3 descendentes comuns para chegar em um descendente que gerou uma malha. Aí, nesse caso, eu falo que eles são polifiléticos, ou seja, já surgiram de outros e outros descendentes. É como se fossem os nossos parentes mais longe, né? Então, é um sobrinho da minha tia-avó, tá? Então, o sobrinho da minha tia-avó já passou por outras gerações aí, ele já foi para outro grupo. Então, aí a gente fala que esse sobrinho da sua tia-avó aí é polifilético a você. Agora, se eu estou relacionando aí, por exemplo, nesse caso que eu quero falar monofilético, eu estou relacionando dos meus avós. Então, se eu estou relacionando aos meus avós, todos os meus tios são monofiléticos, porque todos eles vão ter um ancestral único em comum, que seria os seus avós. Tá? E nesse caso aqui, o parafilético, eu estou relacionando uma ordem de organismo. Então aqui eu sei que todos esses têm características comuns, só que eu tenho esse outro que saiu fora da característica comum, mesmo sendo parte do mesmo ancestral comum. Tá? Então todos esses aqui são répteis, e eu tenho um outro que surgiu fora aqui que virou ave. Aí eu falo que a ave é parafilético aos répteis, porque eles surgiram de um mesmo ancestral comum, porém apresenta características diferentes. Ficou entendido agora? Sim, entendi. Obrigada. Tá.
Então aqui, ó, só para recordar também, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, se eu estou relacionando a esse nó, que é um ancestral comum, todos esses organismos aqui em cima vieram desse ancestral comum. Então, todos são monofiléticos, porque eu estou relacionando a esse ancestral comum. Tá. Nesse caso aqui, eu falo de parafilético, porque esse ancestral comum aqui, ele deu origem a dois grupos distintos. Então, eu tenho aqui, mesmo eles sendo parentes, eles são parentes um pouquinho mais afastados. Então, eu estou falando que eles são parafiléticos, tá? Então, é como se fosse lá o sobrinho da tia-avó, tá? Então, de uma outra pessoa aqui, aí foi criando outros grupos, tá? Então, eles estão um pouquinho mais distantes aqui, mesmo sendo relacionados a esse ancestral comum. E aí, nesse caso aqui, eu falo que é polifilético, porque eu estou relacionando a ancestrais diferentes. Estou relacionando a dois ancestrais diferentes. Então, eles são mais distantes ainda quando eu falo, relaciono aos descendentes mais distantes. Aí eu chamo isso de polifilético. Aí dentro dessa parte de cladograma, a gente tem aqui alguns nomes aí que nos auxiliam, né? Então, ó, a gente tem a apomorfias, sinapomorfias, autapomorfias, a plesiomorfia, a simplesiomorfia e o grupo irmão, tá? Então, ó, o grupo irmão, pessoal, são os últimos que foram gerados aí do último descendente, tá? Então, desse último descendente só gerou esses dois. Então, esses dois são grupos irmãos. Então, se eu for relacionar aqui, a gente também tem grupo irmão entre o J e o L, também tem grupo irmão entre o P e o Q, também tem grupo irmão aqui entre o E e o F, também tem grupo irmão entre o A e o B, tá? Então, isso aqui são grupos irmãos. Quando eu levo em consideração aí o último descendente aqui, então, aqui eu tenho um grupo monofilético, relacionando a esse grupo aqui, ó. Se eu relacionar esse aqui, eu tenho um outro grupo monofilético aqui, tá? E assim sucessivamente. Essa sinapomorfia é o conjunto de características aqui que juntou esse grupo monofilético, tá? Então, eu vou ter junção do A, do B, do C e do D. Então, essas características que juntaram isso aqui, eu chamo de sinapomorfia. A autapomorfia é quando eu tenho uma característica que é exclusiva de um grupo. Então, essa característica aqui, depois que ela surgiu, ó, essa característica aqui embaixo, depois que ela surgiu, eu não tenho outros descendentes sendo formados, eu só tenho um grupo reto aqui. Se eu tivesse um outro risco aqui, aí ele já não seria mais autapomorfia, seria uma sinapomorfia. Tá? Então aqui também a gente tem a sinapomorfia desse indivíduo juntando o J, o L, o M, o N, o O. Tá? Se eu relacionar a esse indivíduo aqui, eu vou estar falando a sinapomorfia, também vou juntar o P e o Q. Se ele estiver relacionando a essa característica que surgiu aqui, esse indivíduo já não vai entrar. Então, esse P e Q sai fora e aí eu vou ter uma sinapomorfia apenas do J ao N. Aqui a gente tem a descrição de cada um. Então, a apomorfia seria um caractere derivado recente, então, que é exclusivo de um grupo. A gente tem a autapomorfia, caractere derivado, também encontrado em um único táxon. A sinapomorfia, que é o caractere derivado compartilhado por vários táxons. A plesiomorfia é um caractere primitivo antigo. E a simplesiomorfia é um caractere primitivo compartilhado por vários táxons.
Então, ó, pessoal, aqui também a gente está mostrando a parte de cladística. Então, por exemplo, se eu relacionar aqui eu tenho a raiz, aí aqui eu tenho um nó. Desse nó, ele formou um grupo separado. E daqui para cima, esses grupos fazem todos partes dessa ramificação aqui, tá? Então, se eu for relacionar desse nó aqui, todos esses grupos aqui, eles são monofiléticos. Agora, se eu for relacionar a partir da hora que apareceram vértebras e maxilas, aí esse organismo aqui ele já não vai entrar mais. Então, eu tenho um grupo externo e aí todos esses aqui se tornarão um grupo monofilético. A partir da hora que eu levar em consideração essa característica que surgiu aqui, ó, de 4 membros e ovos amnióticos, agora eu vou ter somente o lagarto, o cavalo e o macaco como um grupo monofilético. E se eu levar em consideração agora outra característica que surgiu, glândulas mamárias, aí agora eu só vou levar como um grupo monofilético, o cavalo e o macaco. E aí dentro da classificação evolutiva, que também faz parte dessa classificação dos animais, a gente tem acentuar o registro fóssil, e depende menos de regras e mais da visão particular de cada pesquisador, porque quando a gente vai fazer uma classificação evolutiva através de um registro fóssil, principalmente de períodos de muitos anos, milhões de anos atrás, onde já foi extinto o organismo, é mais a partir da visão do pesquisador, porque você não consegue estudar esse organismo de forma muito aprofundada. Oi? A Larissa não está conseguindo ver a imagem. Não está conseguindo? Não. Só ela que não está conseguindo? Eu acho que sim, foi só ela que mandou aqui. Pede para ela sair. Larissa, se você está me escutando, sai e retorna de novo. Está escrevendo aqui. Deixa eu sair aqui e compartilhar novamente lá, só um pouquinho. Eu vou sair e compartilhar de novo. Ela falou que voltou já. Voltou? Ah, então tá. Então quando a pessoa ela está estudando um fóssil, ela não vai conseguir saber como que era a forma de vida desse organismo, como que era os tecidos. Isso aí vai ser tudo projetado através da visão particular do pesquisador, e aí, lógico, vai entrar a computação no meio, tá? Suas árvores evolutivas baseiam-se também na sequência evolutiva, mas levam em consideração o tamanho relativo dos grupos e o grau de divergência das categorias classificadas, procurando a conveniência e a utilidade máxima para suas classificações. Por isso que, assim, tem muita gente que ainda não acredita nessa parte da evolução, porque tem muito fóssil que ele é encontrado somente uma parte, e através dessa parte ele é computadorizado aí, formado um novo indivíduo. Então a gente vê que, por exemplo, tem muitos dinossauros que já foram descritos de uma forma, que acabaram achando um outro tipo de fóssil, viram que era do mesmo indivíduo e viram que eles tinham projetado de forma diferente, e aí eles tiveram que modificar. Tá, pessoal, aqui a gente vai encerrar essa parte aí de taxonomia sistemática e filogenia, e a gente vai fazer aqui uma breve introdução para a próxima aula. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar aqui até as 11 horas da noite, né, porque é muito cansativo a gente ficar na frente do computador. Hoje eu já dei aula de manhã, a manhã inteira, já dei 2 horas de aula à tarde, agora estou dando aula para vocês na frente do computador, meu olho chega já tá ardendo, né? Então, a gente vai terminar essa parte aqui, e aí na próxima aula, como a gente escolheu aí ter as aulas ao vivo toda semana, né, a gente vai iniciar os grupos de invertebrados. Na verdade, a gente não vai ainda entrar nos grupos de invertebrados, porque
os protozoários, eles são estudados dentro da disciplina de invertebrados 1, porém eles não são invertebrados, eles são de um reino separado, que é o protista, porém como que eu vou falar? Quando a gente é acostumado a fazer isso. Ele é estudado antes de se mostrar os invertebrados, porque ele tem uma semelhança muito grande aí nessa parte evolutiva. Do mesmo jeito que quando é trabalhado as plantas inferiores, que são as criptógamas, também é utilizado trabalhar antes os fungos e as bactérias, que também dentro da evolução são utilizados aí para essa parte das plantas inferiores. Tá? Então assim, pessoal, antes da gente iniciar esses trabalhos, eu vou só trazer aqui para vocês uma introdução, porque a gente vai trabalhar com isso aqui, dar uma relembrada aí em embriologia, que eu acredito que vocês já devam ter estudado, já estudaram embriologia, né? Ô, professor, com licença, a Emily ela fez uma pergunta. Perguntou se as aulas serão ao vivo toda sexta-feira ou serão gravadas. Então, aquele dia foi escolhido de ter aula ao vivo toda sexta-feira, né? E aí, de uma certa forma, eu vou gravar aqui também a aula e eu vou postar lá, tá? Então, quem perdeu a aula aqui, ela vai conseguir assistir a aula lá também no AVA. Porém, né, a diferença da aula gravada da aula ao vivo, por exemplo, quem estiver assistindo essa aula posterior, ele vai assistir essa aula com as perguntas que foram feitas aí durante a aula, até mesmo isso agora que eu estou explicando agora, a pessoa ela vai estar ouvindo. E se for uma videoaula gravada, eu vou explicar e aí não vai ter perguntas durante a explicação e eu vou explicar o conteúdo e vou postar o vídeo lá. Então, por exemplo, a hora que o pessoal chegou aqui em casa, que chamaram aqui em casa, eu tive que parar a aula. Então, essa pausa na aula, ela vai para a gravação, tá? Se eu estivesse gravando uma microaula aqui para postar lá para vocês, se tivesse chegado a pessoa e tivesse atrapalhado a aula, eu iria iniciar a aula de novo, vou fazer o recorte no vídeo, tá? Então, mas nesse caso aqui da aula ao vivo, não. Como vocês decidiram ter aula ao vivo toda semana, então eu vou gravando e vou postando. As pessoas que participarem da aula ao vivo, elas vão ter um diferencial na nota, tá? Quem assistir a aula depois, elas não vão reprovar por falta, porém, quem tiver essa frequência aí nas aulas ao vivo, ela vai ter um diferencial na nota no final. Acho que ficou claro, né? Ela entendeu, professor. Tá. Então não é obrigado a assistir a aula, porém quem assistir vai ter o seu ponto extra aí no final da disciplina. Então, pessoal, a gente vai relembrar aqui. Então só me respondem que vocês não falaram. Vocês já estudaram, todo mundo já estudou embriologia, né? Acho que algumas pessoas estão estudando agora. Tá. E outras já. Tá, então vamos só lembrar lá, porque assim, a gente vai precisar de algumas especificidades da embriologia quando a gente entrar nos grupos aí, nas características dos grupos. Tá? Então, a gente sabe que tem os gametas, o gameta masculino, o gameta feminino. Os gametas, eles se unem e eles são haploides, ou seja, tem a metade da carga genética. E após eles se unirem, eles vão formar um organismo diploide, né? E aí, esse organismo diploide vai ser uma célula que vai ter a capacidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo. Então, essa célula aqui será chamada de zigoto, tá? Essa célula será 2Ns, que é uma célula diploide. Essa célula diploide, ela vai conseguir fazer mitoses sucessivas. Acho que tem alguém com o microfone ligado, vai fazer pergunta? Não? Tá, desligou. E aí vai acontecer aí diversas clivagens, divisões mitóticas, e aí
vai começar a formar aqui a mórula, tá? Essa mórula, ela é uma bolinha de células maciça, tá? Então dentro disso aqui vai estar cheio de células que estão ocorrendo mitose. Depois da mórula continuar fazendo as mitoses, as células elas vão começar a vir para a periferia dessa bolinha e formar um oco dentro dela. E aí a gente vai passar para a fase da blástula. Dentro da blástula, então, vai ter uma parte oca e essa cavidade vai ser chamada de blastocele. Então, blasto aí vai significar jovem e cele cavidade. Então, é a cavidade jovem que é formada aí antes de gerar o indivíduo. Isso aqui, imagine uma bola de futebol aí preenchida com ar. E aí a gente murcha a bola e aperta ela por baixo e junta essas duas partes aqui, tá? Isso aqui, pessoal, acontece na blástula formando a gastrulação, né? E aí essa gastrulação vai formar isso aqui e chamar de gástrula. Aí a partir da gástrula aqui, essa parte que foi invaginada aqui para dentro, ela vai dar origem a alguns tecidos diferenciados, tá? Então, esse tecido que ficar aqui por fora da gástrula vai ser chamado de ectoderma. Então, aqui representado nessa outra figura por essas células amarelas, tá? A célula que ficar aqui para dentro, ela vai se chamar endoderma. E a gente tem organismos. Fez um barulhinho aí, tá? Estão me escutando ainda? Parece que desconectou alguma coisa. Tá normal para vocês? Agora sim, eu acho. Tá. Então vou dar continuidade. Então, a gente vai ter animais que só vai ter esses dois tipos de célula, que é o endoderma, esse azulzinho, e o amarelo, que é o ectoderma. Oi? Não tá aparecendo o slide. Não está? Não. Deixa eu... Não, acho que descompartilhou a tela. Acho que esse foi o barulhinho que eu ouvi. Voltou? Sim. Tá, vocês ouviram até que parte que eu tava falando aí? Da gastrulação ou já na parte dos folhetos embrionários? Gastrulação. Tá, então aqui na parte da gastrulação vai ocorrer essa invaginação. E aí dessa invaginação aqui, as células que ficarem ao redor vai ser chamado de ectoderma. Representado na figura da frente aqui, ó, por essas células amarelas. Essa que vai ficar por dentro aqui vai ser chamado endoderma. E aí a gente tem os animais que só tem esses dois tipos de folhetos, que são chamados diblásticos. Então a gente vai estudar, a gente vai começar a estudar os invertebrados e a gente vai ver que tem alguns grupos de invertebrados que são diblásticos. Então quando eu falar diblásticos, vocês já vão lembrar dessa imagem aqui, que é um organismo que na gastrulação só formou o endoderma e o ectoderma. Com a evolução dos organismos, esse endoderma aqui, ele multiplicou algumas células e mandou aqui para dentro. E aí, formou-se um outro folheto embrionário, que é o mesoderma. E aí, quando eu tiver um organismo que tiver o ectoderma, que é esse amarelinho, esse rosa, o mesoderma, e o azul, o endoderma, eu já vou falar que já é os 3 folhetos embrionários e são animais que evoluíram triblásticos, tá? Então a gente tem animais invertebrados que são diblásticos, que só tem 2 folhetos embrionários, endoderma e ectoderma, e tem os animais que são triblásticos, que tem os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Quando se forma aí dentro dos animais que são triblásticos, a gente ainda vai ter uma outra denominação a partir daí dessa parte do celoma, tá? Então, o que é esse celoma?
Esse mesoderma gerado aqui dentro, ele vai recobrir aqui, ó, toda essa parte. E aí, ó, tá vendo que ele recobriu aqui e formou uma cavidade dentro dele. Se ele formar essa cavidade dentro, ele vai ser chamado de celoma. Tem animal que só recobre uma parte. Então, por exemplo, imagine que essa parte que está ligada ao ectoderma aqui não exista. Só existe esse mesoderma ligado ao endoderma. Tá? E aí essa cavidade ela não vai ser totalmente circundada pelo mesoderma. Um lado vai ter mesoderma, o outro vai ter ectoderma. Então, nesse caso, vão se gerar os animais pseudocelomados, ou seja, eles vão ter uma cavidade dentro, porém, essa cavidade ela não vai ser totalmente circundada pelas células do mesoderma. Tá? E a gente tem os animais que não formam essa cavidade, que são chamados de acelomados. Tá? Então, não forma essa cavidade aqui dentro do mesoderma. Então, quando a gente estiver estudando os organismos invertebrados, então eu vou falar, esse animal é diblástico. Então, vocês já vão lembrar aqui que é dos folhetos embrionários. Esse animal é triblástico. Então, eles são animais originários triblásticos. Aí tem uma outra coisa aqui, ó. Aqui dentro, esse arquêntero é o que forma o intestino primitivo. Então, dessa parte aqui do endoderma vai se gerar-se a parte gástrica, e desde da boca até o ânus. Essa partezinha aqui, pessoal, que vai ficar aberta, não está escrito aqui, mas eu vou tentar escrever aqui na coisa. Vai ser chamado de blasto. Parecendo um analfabeto escrevendo. Blastóporo. Blastóporo. Tá? Então, blasto aqui, jovem poro. Então, é o buraquinho jovem que vai nascer. A partir desse blastóporo, aí a gente vai ter também organismos que são gerados de formas diferentes. Aí a gente vai ter o protostômios ou protostomados, onde esse blastóporo aqui, ele vai dar origem à boca, ou a boca e o ânus juntas. Oi. A Eliane tá sem áudio. Sem áudio? Só ela também? Eu acho que sim, só ela que disse aqui. Deixa eu tentar aqui voltar e desativar e ativar meu áudio de novo para ver se... You are now muted. You are now unmuted. Desativei e ativei o áudio de novo. Eliane, apareceu para você? Apareceu, agora apareceu. Ah, então tá. Então, voltando aqui ao blastóporo. Então, esse blastóporo aqui, quando os animais são protostomados, esse blastóporo vai dar origem à boca. E os animais onde esse blastóporo vai dar origem ao ânus, é chamado de deuterostômios, ou deuterostomados. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos deuterostomados. Então, na ordem evolutiva aí, a gente vai encontrar animais invertebrados que são prostostomados, e na verdade a gente só vai estudar animais prostostomados em invertebrados 1, e aí quando vocês estiverem estudando lá a estrela do mar, que é a equinodermata e ouriços do mar, aí vocês já vão ver que eles vão mudar para deuterostômios, que isso vai ser invertebrados 2. E aí a partir do grupo evolutivo dos equinodermatas, todos os animais para frente, todos eles vão ser deuterostomados. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos, esse primeiro blastóporo aqui vai dar origem ao ânus. Então, todos aí depois serão deuterostomados.
Então, relacionado aqui ao celoma, pessoal, então a gente tem aqui, ó, a blástula, aí a gastrulação formando os animais diblásticos, tá? Então, dentro da blástula, e antes de formar a gastrulação, a gente vai ter um grupo de organismos que vão ser acelomados, tá? Então, eles não vão formar os folhetos embrionários igual dos outros, que não vai participar da gastrulação. A gente vai ter os poríferos. Tá? Então, a gente até vai ver que os poríferos não têm sistema digestivo externo. Após isso, seguindo o cladograma aqui, ó, no cladograma apareceu a gastrulação em um dos indivíduos aqui. Após essa gastrulação, apareceram os organismos diblásticos. E aí os organismos diblásticos vieram aqui formando os quinidários. Então aqui só tem o endoderma e o ectoderma. Depois disso teve um ancestral comum aqui, e esse ancestral comum foi gerando indivíduos onde apareceu um terceiro folheto embrionário, formando os animais triblásticos. Dentro desses animais triblásticos aqui agora, geraram indivíduos diferentes. Então, a gente tem um grupo aqui monofilético. Esse grupo monofilético são os grupos dos protostômios ou prostostomados, que eu falei agora, aonde o blastóporo deu origem à boca primeiro. Então, se a gente vir aqui, todos os plateumintos, nemateumintos e mais 3 filos aqui que a gente vai ver mais para frente, todos eles são protostômios, tá? Aí vamos seguir aqui dos protostômios. Dos protostômios a gente tem os animais acelomados, onde não tem cavidade aqui no mesoderma, ele preenche tudo isso aqui, não forma cavidade nenhuma, só tem a cavidade do intestino, são os plateumintos, que são os vermes achatados. Voltando aqui, esse ser protostomado, ele gerou-se outro aqui, que é o pseudocelomado, que são os nemateumintos. E daqui para cá formou-se os celomados, que tem 3 filos aqui dentro desses animais celomados. Todos esses outros aqui também, daqui para cá, eles serão celomados também, tá? Porém, mesmo eles sendo de ramificações diferentes, de clados diferentes. Porém, todos esses outros organismos aqui para frente são deuterostomados, né, que tem os invertebrados equinodermas e os vertebrados, que são os cordados. Tá. Então aqui, pessoal, a gente tem um outro cladograma mostrando aqui também essa classificação. Então a gente tem aqui, ó, os seres que formaram pluricelulares, né? Então antes disso aqui a gente ainda vai ver um ser unicelular, que vai estar aqui para o lado, que vai estar em outro reino, que vão ser os protistas, tá? Então a gente vai ver os protistas antes de entrar aqui. Depois a gente vai, eu não vou ficar mostrando esse slide aqui toda vez, tá? Mas a gente vai ter as aulas conforme a evolução. Então, dos seres pluricelulares, primeiro a gente vai mostrar os organismos que não têm tecido diferenciado, que são os poríferos. Então, os poríferos vão ser, depois dos protozoários, vão ser os primeiros invertebrados a gente estudar. Tá? Depois, apareceu tecidos diferenciados. Dentro dos tecidos diferenciados, apareceram os animais diblásticos. E aí, evolutivamente, ele é mais evoluído do que os poríferos. Então, o próximo que a gente vai ver depois de porífero serão os quinidários. Então, a partir dos tecidos diferenciados, formaram os organismos diblásticos. Aí o organismo diblástico vai ter os organismos acelomados, que aí vai ter os plateumintos, que são mais evoluídos que os quinidários e os poríferos. E vai ter, aqui para o outro lado direito, os organismos com cavidade corporal, que vai formar os pseudocelomados
quando o mesoderma não recobrir toda essa cavidade. Então a gente vai ter os pseudocelomados, que vai trabalhar aqui os nematóides, tá? E aí vai ter os organismos celomados, que vocês verão nos invertebrados 2, que vai ser o reino molusca, anelídeos e os artrópodes e os equinodermas, tá? Então, isso aqui, pessoal, é para a gente se localizar na evolução dos grupos dos invertebrados que a gente vai estudar nas próximas aulas. Dúvidas? Perguntas? Jair. Oi. Sobre esse material aqui que você colocou lá no AVA, são exercícios? Não, Porque eu cheguei a aula